Meu nome é Paulo Romano Resquilhan, sou arquiteto e urbanista, né? Fiz carreira acadêmica, mestrado, doutorado, essas coisas todas, fui até orientando da professora Emília Maricato no doutorado, e eu resido em São José dos Campos há aproximadamente 12 anos, mas faz pelo menos uns 30 que eu resido no Vale do Paraíba, né? Tem algumas incursões por algumas cidades, inclusive de moradia. Trabalhei durante 26 anos na Unital, na Universidade do Vale do Paraíba, né? E estive professor da Univap até dezembro de 2021. E justamente nessa ocasião e antes disso já, mas enfim, especificamente nessa condição que fui me aproximando, até porque atuava no núcleo de extensão e praticamente desde 2016, quando houve um evento financiado pelo CAL de ATIS, uma das primeiras experiências aqui até que gerou aquele filme documentário Que Eu Vejo, É o Que Eu Penso, alguma coisa assim, o Caio Santo Amor e da Peabiru, pude me aproximar muito da Defensoria Pública, né, na figura do Jairo Salvador de Souza, que talvez não possa estar aqui, porque está lá em missão de mutirão em São Sebastião, né, socorrendo as pessoas, e que eu tive o privilégio de orientar um doutorado, que inclusive ganhou menção de prêmio CAPES de tese de 2021, sobre, na verdade, a questão do planejamento insurgente e todas as questões que envolveram algumas das situações de São José. Obrigado, Ana Luísa. E aí também uma coisa para dizer que São José talvez seja conhecido internacionalmente pelo seu parque aeroespacial, mas eu diria que negativamente pelo caso do Pinheirinho, né, que segundo consta, talvez tenha sido a desocupação mais violenta urbana da história desse país, pelo menos, ou está entre uma delas. E já quero aqui, para não esquecer, que talvez esteja nos ouvindo no YouTube, creio eu, mas eu estou aqui, eu tive a ousadia de propor, apresentar o plano do banhado, porque eu acho que é algo que precisa ser muito divulgado, e eu estou aqui sobre a anuência, né, da Elaine e do pessoal da Comissão de Modas, a quem eu pedi, na verdade, autorização para fazer essa apresentação, porque sempre acho que o melhor lugar de fala é daqueles que estão envolvidos na situação e que participaram do plano. E também quero saudar aqui também, claro, o Guilherme já falou, né, que há pessoas do IAU de São Carlos como ele e outras que inclusive tive a oportunidade de participar de uma banca de dissertação, né, da Natália, né, e a própria do Guilherme, que, enfim, e o do Marcel Fantin, né, também sem o qual eu não estaria aqui, talvez, falando sobre isso, e que eu diria que pessoas de São Carlos, principalmente na figura do Marcel, têm um coração em São José dos Campos, por razões aqui que eu não vou explicar, porque aí é a história de cada um. Uma coisa muito importante que eu já quero começar falando, se eu vou fazer uma apresentação aqui, tentar ver se eu acerto nesse MIT, que eu me atrapalho um pouco, mas antes de compartilhar, dizer uma coisa que eu obtive uma informação ontem da Defensoria na pessoa do Jair Salvador. Quer dizer, o caso do banhado é um caso que é objeto de duas ações civis públicas, uma da Defensoria e outra da Prefeitura, obviamente da Defensoria para fazer regularização fundiária urbanística e da Prefeitura para retirar as pessoas, né? E aí vem a Luciana e outros que falaram também anteriormente, como a Júlia, etc. Né? O argumento de quem quer tirar pessoas quando não encontra outro, né, eu vou falar rapidinho depois disso na própria apresentação, é assim, a pauta agora é assim, parte das famílias estão numa área de parque, então já houve o pretexto da turfa, que era risco à saúde, tem uma parte que tem mesmo alagamento, que eu vou mostrar aqui no projeto, que sugere remoção dentro da própria área do banhado, e aí ele está, parte dele numa APA, né,
mas agora o argumento do Banhado, que inclusive mereceu liminar do Supremo Tribunal Federal na figura do Alexandre de Moraes, e agora houve uma reversão por parte da Prefeitura e da Justiça, do Tribunal de Justiça do Estado, e que declinou-se, digamos assim, por parte do Supremo Tribunal Federal, dizendo que 5 famílias deverão ser removidas dessa suposta área de parque. Aí nós vivemos um grande problema no Brasil, que são as legislações que são consideradas retroativas quando interessa, porque o parque foi criado em 2012 e as pessoas estão lá há mais de 50, sei lá quantos anos no lugar, assim que muitas vezes a legislação ambiental incide sobre áreas que havia pessoas há muito mais tempo do que a legislação, e fica-se nesse conflito. Então, o fato, só que assim, o processo está quase na fase, esperamos, né, eu espero por um lado, né, a prefeitura espera por outro, evidentemente, que haja uma decisão, uma sentença da juíza, a doutora Laís, que está cuidando do caso, porque se ela der uma sentença que se supõe que possa ser favorável, essa própria discussão de retirada de famílias de área de parque, ela pode perder a prevalência ou entrar num outro tipo de debate. O fato é que a questão está, a mais atual possível, está desse jeito. Houve uma reversão, né, em relação a liminar, e é claro que a população do Banhado entende que é muito fácil, do ponto de vista da articulação de poderes, que daqui a pouco, ao invés de dizer que 5, se consegue convencer que 100 e não sei quantas famílias estão em áreas do parque ou em áreas que não podem ser ocupadas. Assim, esses 5 pode virar 50, 100, porque a gente sabe como as coisas são postas. Uma coisa que eu quero também dizer, antes de mostrar a apresentação, que é muito importante, a gente tem em mente, só quem vive aqui e entende. Eu sempre assisti às palestras, às discussões, não só sobre a TI, sobre a urbanização brasileira, e entendo que as metrópoles brasileiras, principalmente como São Paulo, né, que é a chamada sede da macrometrópole paulista, não nos esqueçamos disso, evidentemente que não dá para dizer que um lugar que tem 10 milhões de pessoas não tem os maiores problemas comparado a uma cidade hoje de 737 mil habitantes. Mas tem uma coisa, eu diria, e recentemente dialogando com a professora Cibele Rizek e Tomás Moreira, até do IAU, de que há um triângulo que a gente possa entender que é São José, Campinas e Ribeirão Preto, que talvez seja um triângulo assim extremamente conservador, refratário à população de baixa renda, que há uma dinâmica de capital muito grande, fundamentalmente imobiliário, que talvez precisaria olhar com maior atenção, porque a gente entende que todos os olhos se voltam em estudos para São Paulo. E São José tem um caso tão peculiar que essa cidade fez o vice-governador do estado e foi domicílio eleitoral para que o candidato Tarcísio virasse governador do estado. Então, estrategicamente, essa cidade precisaria ser olhada com muito mais cuidado, inclusive com relação aos estudos da chamada geopolítica, digamos assim, do estado de São Paulo, e não esquecendo que o atual vice-governador, que é daqui, era extremamente refratário à população de baixa renda, a ocupações irregulares e a regulação fundiária, e, inclusive, empreendeu as maiores ações policiais e de assédio à população do Banhado e qualquer outro tipo de manifestação na defesa do trabalhador. E só por uma última coisa, antes de começar a apresentar, que veja, a ABNT, isso o governo de São José faz uma política muito grande, midiática, de marketing urbano, deu um certificado para a cidade de São José dos Campos como cidade inteligente, né? Então, essa ideia arraigada desde os anos 60, 70, de cidade tecnológica, cidade moderna, agora é a cidade da inovação, né? Então, é uma cidade que ela está muito, ela tem uma articulação entre mídia, classes médias, né, e de grande penetração, inclusive, na ideologia, vamos dizer, dos trabalhadores, e que não deixa de ter, de trabalhadores e trabalhadoras, e que essa é uma cidade progressista, inteligente, moderna, da inovação, e que, portanto, lida muito mal
com uma outra narrativa que não seja a que dê validade a esse modelo de cidade, que é excludente, desigual. O caso aqui é o banhado. E há muitas estatísticas que acabaram não se tornando precisas na cidade, mas há uma estimativa de que cerca de 70 mil pessoas, ou seja, talvez quase 10% da cidade, vivem em loteamentos irregulares na cidade. São José dos Campos, também diferentemente de outras grandes cidades, ela não tem tantos assentamentos irregulares denominados favelas, mas ela tem muitos problemas de loteamentos irregulares, inclusive na região norte de São José, que é uma região de declividade alta, há inúmeros loteamentos irregulares, inclusive área de risco, né? E que também são objeto aí de várias ações de tentativa de desfazimento, de demolição, sob o pretexto de risco que não necessariamente é iminente, porque, na verdade... E uma última coisa para se ter a dimensão de como se podem se tratar os problemas, é que vai aparecer aqui na foto a bendita da ponte estaiada, né, que é um dos marcos mercadológicos do marketing urbano da cidade, e que com o dinheiro gasto nesta ponte poderiam ser resolvidos todos os problemas de mitigação de risco em todos os loteamentos irregulares da cidade, né? Então, agora eu vou tentar aqui fazer a apresentação. Aí, já não achei. Cadê? Peraí. Deixa eu ver se eu acerto agora. Achei. Todos estão vendo? Estamos sim, professor. Bom, então aqui, né, aqui a parte inicial, esse plano, depois até eu peço aqui, por favor, porque ele é acessível, né, o plano do banhado, ele é acessível na rede mundial de computadores para quem quiser ver o plano do banhado. Essa aqui é uma localização, né, para caso, né, isso aqui a gente faz genericamente para quem não conheça, mas a maioria conhece, que está nessa posição aqui do estado de São Paulo, no Vale do Paraíba, ou alguns chamam de Cone Leste Paulista, né? E essa aqui e também a gente observa que essa é uma urbanização, a presença da urbanização no Vale do Paraíba, ela é muito assentada na linha da calha da Dutra, do Rio Paraíba, né? E aqui, também, só para a gente ver, nessa parte aqui, onde eu estou passando o mouse, está o banhado. Mas é um caso também bastante particular. Esse aqui é o bairro, um dos bairros mais nobres, de grande verticalização da cidade, chamado Jardim Aquários, que há muitas décadas há uma gigantesca área não ocupada, e que, inclusive, se conseguiu fazer que a incidência sobre essa área não seja IPTU e seja ITR, e que rendeu até reportagens de jornal, tal, que até hoje não se consegue dar destino, nunca se conseguiu pensar em ZEIS, em cumprimento da função social da propriedade, e essa área é sempre importante destacar. Bom, essa aqui é o que eu disse a vocês, imagens da cidade que tem a ver, que está dentro de um contexto que é o de uma urbanização desigual, né, e que está muito associado a pelo menos umas 5, 6 décadas, né, a investimentos do governo federal e do estado de São Paulo como região estratégica desde os anos 70, e que teve uma grande inflexão do ponto de vista do desenvolvimento industrial urbano a partir do segundo PND da década de 70. E também fez parte, é um trabalho importante do falecido professor Ronca, da FAUSP, que mostra como o Vale do Paraíba está, a sua organização até socioespacial do ponto de vista urbano de macro escala está associada com o plano rodoviarista do estado de São Paulo para fazer articulações, seja de turismo, seja de carga, seja de passageiros, da cidade de São Paulo para Campinas, para Dutra, para o Rio de Janeiro, para o litoral norte.
e há também um crescimento populacional intensivo. Só para se ter uma ideia, nos últimos 20 anos, São José cresceu uma cidade média em relação ao país, sendo que há um aporte de aproximadamente quase 200 mil habitantes a mais em 20 anos em relação ao censo de 2000, que a estimativa é que a cidade chega hoje a 737 mil habitantes e é sede da região metropolitana. E uma coisa extremamente importante que resulta, que se verifica nessas imagens que vocês estão vendo, é que grande parte desses investimentos ligados ao plano de estruturação urbana passou a ter grande financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento a partir dos anos 2000, final dos 90, cujo resultado implicou, num ato contínuo e justaposto e simultâneo, no projeto chamado de desfavelização da cidade de São José dos Campos. Por quê? Os lugares por onde se ampliaram os anéis viários e as grandes avenidas, que favoreceram imensamente os investimentos imobiliários, estavam muitos dos assentamentos precários, e há um desenho, um mapa muito interessante, produzido pelo Guilherme, no trabalho de final de graduação dele, que mostra como que a expansão viária de São José fez com que grandes contingentes de população fossem parar na periferia, ou sabe-se lá onde. E esta imagem do canto direito, meu canto direito inferior, é uma propaganda de São José da Letícia Guiar, que foi uma candidata a prefeita ligada ao Bolsonaro, que escreveu aqui na legenda tudo o que você precisa saber sobre São José, e tem um Photoshop aqui que faz desaparecer a comunidade do Banhado na foto da boa cidade de São José. E esse é um outro aspecto também do marketing urbano, né, que fala de São José como cidade do futuro, né, e aí essas propagandas que a gente sai nesses índices de chamadas cidades com qualidade de vida, né, e que se diz aqui que educação, mobilidade urbana, urbanismo, segurança pública, etc. Pensando que mobilidade urbana para essa cidade é grandes viadutos e pontes para fazer o carrocentrismo prevalecer. E se tem realmente uma coisa no quesito de segurança pública que a cidade oferece, talvez seja a forte tendência de militarização do espaço, não é? Então, é nesta cidade que está ambientada o grande embate com a população do Banhado. Esta é a foto sem o Photoshop, né, que mostra onde está o assentamento. Estes raios, né, esse material já é do plano, e aproximadamente, porque quando a gente fala de assentamento precário, ela é uma área congelada, aquelas chamadas áreas congeladas, há pelo menos quase uma década. Então, nós não temos, hoje, precisamente, se são 460 famílias, quem lida com assentamento precário sabe disso, mas essa é a medida que foi tomada no plano, né? E é uma comunidade centenária que reúne descendentes de povos originários e de escravos, né? Tem representantes até das lideranças populares que são netos ou bisnetos de ex-escravos. Como eu já disse, é um objeto de 2 ações civis públicas e uma comunidade que está impactada aí pelos investimentos das agências de fomento. Então, esta área, né, a esquerda, e esses raios mostram o quanto o Banhado está na área mais central, né, e essa distância e essas marcas pequenas que se vê aí são os equipamentos públicos que existem. E só para também lembrar uma coisa muito importante, né, entende-se até na cidade, quando se fala de Banhado, olhar esta concha. Mas o Banhado é uma área de enchente, de alagadiço, que ela vem, do ponto de vista geomorfológico, digamos assim, físico, ambiental, desde Jacareí até São José, margeando o vale do Rio Paraíba, e encontra nessa concha esta expressão que todo mundo costuma chamar de banhado. Então, antes de tudo, o banhado, na condição que está, e mesmo com as pessoas nele,
ele é, digamos assim, um elemento ambiental regulatório dessa questão da possibilidade de manter irrigado, por meio, inclusive, de um ciclo hidrológico importante que tem esse lugar, porque sabemos que se essa população for retirada daí, esse lugar será não objeto de virar parque linear ou coisa do gênero, mas há indícios claros que será, né, lembrando aquilo que também já disse a Luciana, e quando a gente vê muito nas propagandas, vai ter gente aí que vai implantar empreendimentos para dizer que as pessoas estão próximas da natureza, né? É muito questionável que se essas pessoas saírem daí, esse lugar ficará intacto virando parque, né? Então, a grande disputa e outra, há uma vizinhança, como dá para ver aí nesses prédios, né? E algumas construções que, inclusive, invadem o banhado, mas não são considerados problemas ambientais, e que não conseguem imaginar a convivência com a população de baixa renda. Aí uma outra coisa que precisa ser dita, porque os argumentos também da prefeitura, quando faz ações violentas, embora essa violência ela não chegue a ser física ou efetivamente física, mas é muito mais de assédio moral e intimidação, sobre o argumento de que os moradores são reféns do crime organizado e do tráfico. Então, esse também é um outro argumento, e a vizinhança fala muito sobre isso, mas isso é uma outra discussão. Então, eu disse aqui, os argumentos da prefeitura, risco ambiental, que também há uma parte que tem inundações, mas que o plano se propõe a resolver, contaminação por turfa, que já se provou que isso não é real, né? Não há essa quantidade suficiente para ver isso, e há pessoas que moram aí, como o seu Davi, há mais de 50 anos e que não tem problema de saúde. E o outro argumento é que está numa área de parque ou de APA, ou então, como eu disse, presença do crime organizado. Os argumentos da defensoria e da população e dos apoiadores, né, é a defesa do direito à cidade, ao planejamento e à regularização fundiária e nas medidas mitigadoras de risco que estão contidas no próprio plano e a própria legislação federal vigente, que é a aplicação da Lei 13.465, embora para mim bastante controversa, e a própria recuperação do indicativo de que no plano diretor de 2006, que depois isso desapareceu no plano aprovado em 2018, essa área estava prevista como área de ZEIS. Então, aqui nós vamos observar que as ações efetivas da prefeitura continuam sendo tentativas de remoção, assédio das forças policiais. E essa é uma coisa importante, muito aliciadora, no certo sentido, de parte da população, que inclusive vive, claro, problemas de desemprego, falta de renda, são aquelas ofertas de indenização e aluguel social, que inclusive passaram a oferecer indenizações, e uma indenização a mais quando a pessoa sai e derruba a moradia que ela estava, né? E os outros argumentos são de que é uma área ambiental, um parque criado em 2012. E como eu já disse, a assessoria, a defensoria e a comunidade pleiteiam a questão da regularização fundiária, e uma dessas ações envolveu o financiamento do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, a presença da própria Veracidade, da Universidade do IAU São Carlos, e mais eu, pessoalmente, do que a instituição onde eu trabalhava, na atuação, na tentativa de construir e na elaboração do plano do banhado. Né? Então, aqui estão todos os envolvidos e apoiadores do plano, é bom fazer esse crédito aqui, né? E dizer o seguinte, esta aqui é uma área, e é importante verificar que praticamente centenária, né, se dá a ocupação dessa área, que ela inicialmente esteve ligada a trabalhadores ferroviários, porque tem até a Rua da Linha, porque passava uma linha de trem aí, né, na parte mais plana, mais superior, uma parte mais plana que está aqui à esquerda, à direita aqui desse mapa,
E claro que, relacionada também a acesso barato à terra e êxodo do rural, essa comunidade foi sendo formada por núcleos habitacionais, que foi mais adensado pelo trabalho, pelas oportunidades de implementação da indústria de 1950 a 80, e o segundo, né, por uma área mais espraiada de chácaras que são originalmente ocupadas anteriormente, desde a década de 30, por pequenos agricultores. Então, tem uma parte do banhado que tem proprietários regulares e a maior parte ocupação, né, de área, que inclusive há pequenas faixas desse território que inclusive são áreas da União, né? Então, é uma situação jurídica do ponto de vista da propriedade, da matrícula e dessa solução que envolverá articulações importantes caso se decida em um determinado momento pela regularização. Então, há uma coisa fundamental para essa população ao longo do tempo e das últimas 5 décadas, e pessoas que nasceram e já tiveram 2, 3 gerações no banhado, que é a proximidade da área central da cidade, que, segundo o próprio mapa produzido no diagnóstico do plano diretor, né, essa área esverdeada, onde tem ali o círculo azul aqui, é a área da cidade. Isso não é diferente para muitas cidades, inclusive uma cidade como São Paulo, onde está a maior quantidade de empregos, e é justamente o banhado está no lugar onde tem a maior quantidade de oferta de empregos. E outra coisa, segundo a pesquisa realizada para fim do projeto, 38% dos moradores trabalhavam na própria comunidade com algum tipo de ação sobre a terra, a produção agrícola local, e 56% de pessoas, quando tinham trabalho, trabalhavam num raio de até 1 quilômetro. Então, além de tudo, há uma possibilidade de obtenção de renda, e essa possibilidade das pessoas precisarem muito menos de transporte público do que outros trabalhadores e trabalhadoras de áreas periféricas, que muitas vezes gastam numa cidade como São José mais de 2 horas por dia no transporte coletivo. A outra coisa também importante é que esse lugar é objeto de conflitos, né, de várias naturezas, digamos assim, que são conflitos fundiários, imobiliários, setoriais, ambientais, urbanos. Mas uma coisa também importante, como eu disse, sobre a mitigação, é que essas áreas em amarelo, isso já foi discutido com as pessoas no plano. É claro que se formos falar de uma efetivação do plano, seria um outro diálogo e conversa. Isso já foi aberto e de forma transparente discutida no plano, que essas áreas em amarelo demandariam deslocamento, mas já há estudos para que em área dentro do próprio banhado que seria possível essa realocação. Então, na proposta do plano, a realocação de pessoas não implicaria na remoção para fora do banhado. E aqui há uma ideia, né, em termos de escala, embora seja um plano chamado local, né, que é um plano para a comunidade do banhado, ele tem um raciocínio, né, que pensa em termos de escala, que, como eu disse, o banhado é uma área muito vasta de território, que não é só essa concha. Ele se propõe a garantir o amortecimento do adensamento populacional de São José e até assegurar, porque, na verdade, apesar de ter problemas de falta de saneamento, o que se verifica, ainda que se seja considerada vegetação exótica, como já disse o Ministério Público Ambiental, o fato é que essa área, há 40, 50 anos atrás, ela era uma área muito mais árida e que foi havendo vegetação justamente com a presença das pessoas lá do banhado. E aí, uma outra coisa, a ideia dessa proposta, embora seja uma proposta de plano de urbanização e de regularização, nós podemos chamar que esse seria um padrão de projeto que trata com o conceito do ruro urbano e não talvez uma urbanização clássica que não interagisse com as questões ambientais próprias da
da localização. E aqui, a solução, digamos assim, chamada primeira urbanística, e essas linhas vermelhas, é justamente um sistema viário tronco, que se chama assim, que se acesse com diferentes níveis de classificação de via, que envolvem até circulação só a pé, ou de bicicleta, ou aquelas onde vai circular ambulância, automóveis, coleta de lixo, etc. E uma outra preocupação, que é uma estrutura que favorecesse a permanência de uma série de canais e de um ciclo hidrológico extremamente importante. O banhado é água, né? Então, essa possibilidade é muito importante de se preservar e cuidar. Inclusive, há várias dessas nascentes que elas estão sendo contaminadas não pelas pessoas do banhado, por empreendimentos ou coisas até do tipo Lava Rápido, outros tipos de empreendimentos comerciais que são feitos na parte superior, que é a avenida, né, porque é uma área de declividade, o banhado, como se pôde ver naquelas imagens, em que se lança produtos degenerativos ou poluentes e que estão afetando nascentes. Então, não são as pessoas que estão criando problemas para a água no banhado, mas sim a ocupação urbana da parte superior do território, que é, inclusive, a área nobre da cidade. E aí, evidentemente, como também há uma questão da declividade, do acesso, da acessibilidade, uma das questões desse sistema que está proposto de articulação de mobilidade interna e de integração com a cidade vai ser observada aqui na proposta. Então, assim, o projeto, digamos assim, foi pensado em diferentes camadas, digamos assim, né? Que é a mobilidade, é o tipo de saneamento, é uma proposta de zoneamento ambiental interno, como está se propondo aí nesse mapa. Vai dar para se verificar isso detalhadamente aí na divulgação do plano, não vou me deter com isso aqui. E aí, essa é a proposta, que inclusive foi apresentada à população, né, em que mostra aí em vermelho todos os circuitos de ruas, né, ou de vias-tronco que seriam pensadas, e ali as propostas, que inclusive é um centro de abastecimento com produtos das pessoas do banhado, uns locais onde há circulação de veículos para se fazer uma espécie de entreposto de distribuição da economia local, a parte de cultura e lazer, e aquela parte da direita, que é onde está uma espécie de comunicação vertical para fazer com que as pessoas acessassem de fora para dentro e de dentro para fora, sem que precisasse percorrer escadarias de muitos degraus, e que se fizesse uma via, mais ou menos assim, guardadas as proporções, a similaridade do elevador Lacerda, que seria juntar a parte baixa do banhado com a cidade alta, que é a parte onde está a Avenida São José, que, aliás, é o nome da avenida, né? Então, esses elementos são elementos do projeto, né? Porque o projeto ele é um plano de urbanização que prevê a regularização fundiária. E como essa comunidade tem um funcionamento próprio, que está relacionado à unidade produtiva e também à possibilidade de conectar-se ao centro, pensando na geração de trabalho e renda, há projetos propostos que envolvem, além da reorganização do circuito de circulação, a manutenção do ciclo hidrológico e de uma também proposta de saneamento que não é baseada na ideia do saneamento clássico, né? Que eu até esqueci de colocar aqui uma imagem, mas que é um sistema que depois o Guilherme pode lembrar na hora que formos falar mais das perguntas, e o pessoal da Veracidade, e que ele não previu que se fizesse chamado sistema de encanamento, de saneamento via Sabesp, porque precisaria haver bombeamento para a parte superior por causa da declividade, e o entendimento foi que, mesmo prevendo regularização fundiária urbanística,
o controle desse bombeamento do saneamento poderia ficar nas mãos do poder público, evidentemente, e a comunidade já está um pouco calejada de certos, digamos assim, imprevistos que por vezes acontecem, como falta de luz repentina, como alguns cortes de água, que tem algumas casas que têm acesso a saneamento. Então, assim, se entendeu que do ponto de vista ambiental o tratamento de esgoto seria de outra forma. Paulo, 3 minutos, tá? Tá. E aí, as contribuições metodológicas aqui são, primeiro, obviamente, a participação, né, e a ideia de que o plano se transformasse de um instrumento de luta política, né, o acesso à técnica, vamos dizer assim, ou uma informação técnica, inclusive porque é importante ressaltar isso, tem um papel muito importante também o professor Marcel, que todo o levantamento da área foi feito através de utilização de drones, né? E que, inclusive, do ponto de vista da precisão e da qualidade da informação georreferenciada, é inigualável a qualquer outro tipo de levantamento específico de alguma área que a própria prefeitura tem. Então, em termos de tecnologia ou de forma de fazer, ele trabalha com uma comunidade tradicional, usando dos sistemas mais evoluídos, mas usando de procedimentos metodológicos que a gente pode ver aqui como foram realizados por meio de oficinas, né, a leitura do território e depois traduzida também por meio de mapas para que a população trabalhasse, discutisse, por meio de uma série de dinâmicas, de uma metodologia que fez pensar eles com a cidade, eles com o universo maior, e esse plano, inclusive, foi já premiado em eventos do Arquisur, e a única coisa é que ele não é considerado aceitável, inclusive do ponto de vista técnico, pela própria municipalidade, digamos assim, enquanto o banhado resiste e propõe, a prefeitura resiste em aceitar aquilo que pareciam ser evidências muito claras. Muito obrigado.